Boa noite! Vamos para mais uma terça-feira de estudos do livro A Beleza e a Alma, como a experiência do belo muda a nossa vida. Então, hoje nós vamos começar um capítulo novo que vai falar sobre a individualidade do gosto. Mas antes de entrar na leitura do livro, eu gostaria de compartilhar com vocês que assisti recentemente, alguns dias atrás, uma live de um músico e escritor italiano chamado Franco Del Moro. E nessa live ele fala da importância de nós nos mantermos conectados à nossa alma para não perdermos a humanidade. E o que ele quer dizer com isso? Tem situações em que nós nos sentimos muito mais conectados com aquela nossa parte divina, sendo nós centelhas divinas, filhos do Criador. Quando nós nos colocamos em contemplação na natureza, olhando um pôr do sol, ou um nascer do sol, ou o horizonte, no mar, numa montanha, o canto dos passarinhos, quando nós estamos em contato com uma música que nos transporta, ou vemos um belo filme, situações de beleza na nossa vida que nos levam para o nosso mundo interno e nos transportam para junto desse Criador. Então, Franco Del Moro, que é um músico, depois eu vou deixar inclusive aqui na descrição abaixo um link do YouTube para vocês poderem acessar as músicas belíssimas que ele cria, justamente trabalhando nesse objetivo de nos aproximar da nossa essência, da nossa parte divina. Mas o que me chamou a atenção foi que este livro que eu estou lendo com vocês, que foi escrito pelo psicoterapeuta Piero Ferrucci, esse livro não é dos tempos de hoje. Ele é um livro anterior, por exemplo, à pandemia. Eu até vou ver aqui o ano em que esse livro foi feito. 2009. Então, de 2009 para cá, quanta coisa mudou na nossa vida e quanta coisa tem mudado rapidamente no que diz respeito, em especial, à evolução da tecnologia. Então, muitos autores hoje falam do transhumanésimo, ou seja, para onde nós estamos caminhando com essa velocidade cavalar da tecnologia. Então, o Franco Del Moro diz que quando nós nos atemos a trabalhar na questão da beleza, da contemplação, da música, yoga, meditação, todas as atividades que nos levam para dentro, que nos colocam em contato com o nosso ser divino. Olá, Tiane, tudo bem? Agora que eu reconheci quem é essa querida, quanto tempo que a gente não se vê e não se fala, Tiane. Que prazer. Então, fica esse convite para que vocês conheçam a música do Franco Del Moro, que é uma pessoa, para além de ser um músico, extremamente preparada para falar sobre estes temas da espiritualidade, da importância de nós nos mantermos conectados com aquilo que nos torna humanos. E agora sim, a gente pode adentrar nesse capítulo. A individualidade do gosto. Imaginem que vocês se encontram diante de um pôr do sol. Procurem imaginar isso. Ou diante de uma estátua muito famosa, ou que vocês estejam escutando uma música que, de acordo com a mentalidade corrente,
É quase uma obrigação considerar belos todos estes exemplos. As estátuas de Michelangelo são belas, não tem discussão a respeito disso. A música de Brahms é bela, todos sabem disso. Os pôres de sol com nuvens multicoloridas são belos, ponto e basta. Porém, digamos que para você aquela estátua, aquela música ou aquele pôr do sol não diz nada. E aí? Falemos sobre o conformismo estético. Em uma situação semelhante, existem várias possibilidades. Uma é que, arriscando a impopularidade e o escândalo, vocês expressem abertamente o desinteresse. Uma outra é que, por educação ou por conveniência, ou até mesmo temor, vocês demonstrem a participação dizendo: que obra de arte! Oh, um magnífico espetáculo! Coisas como estas não se vêem todos os dias. Porém, dentro de vocês permanece em segredo o desacordo, ou seja, o tédio, o estranhamento, e isso se qualifica como dissonância estética. Aí ele traz o exemplo de um paciente. Eu estava na América, em visita junto à família da minha namorada, e isso é contado por Oliviero, um psicólogo de 30 anos. Nós fomos ver um filme de Fellini. Fellini é um cineasta italiano já falecido e considerado por muitos como extraordinário. E aí Oliviero diz: eu tive que participar daquele coro unânime. Ah, Fellini! Eu não podia entrar em desacordo. Porém, para mim, Fellini não me agrada. Eu acho os seus filmes lentos, chatos, pesados, e eu me sentia falso. O caso é ainda mais grave quando, sob pressão do conformismo, nós terminamos por acreditar que aquilo que não achamos bonito, em realidade nos agrada. É um pouco como se tivéssemos que nos colocar em linha, em regra. E assim também nós, talvez, nos adaptemos à mentalidade corrente, ou seja, seguir o gosto da manada. Como a moda, né? A moda faz isso. Muitas vezes, quantas vezes, nós mulheres, por exemplo, eu não gosto de laranja, mas o laranja entrou na moda, daqui a pouco eu não sei porquê, acabei comprando uma peça de roupa na cor laranja. Muitas vezes, na maior parte das vezes, isso acaba acontecendo e nós não sabemos nem explicar porquê. Quando nos damos conta, somos levados pelo gosto dominante. Não saber aquilo que realmente é belo para nós e seguir fingindo pelos cânones que não são nossos, nos faz sentir fora do nosso território. Não somos nós mesmos, é como se estivéssemos sendo telecomandados. Isto me lembra da história de um meu amigo que comprou um belo barômetro e estava muito feliz com a compra. Era um instrumento high-tech que, além da hora, das fases da lua e da umidade, mostrava as previsões meteorológicas coligado a uma rádio. E isso era a sua especialidade. O problema era que o meu amigo, assim como eu, vive na Itália Central, enquanto o barômetro estava coligado
com uma estação da Itália do Norte, ou seja, ele marcava os dados meteorológicos de um lugar completamente diferente e indicava com precisão o tempo que teria feito na Itália do Norte. Suponhamos que seja neve e vento frio, porém ignorava que na Itália Central teria estado um dia com céu sereno, mais quente por causa do vento africano. Ou seja, ele comprou um instrumento achando que estava fazendo grande coisa e, na verdade, não era tudo isso. Quem não confia na própria sensibilidade estética e delega o seu gosto aos outros é um pouco como este barômetro. Produz afirmações que não são as suas, fingindo, porém, que sejam. Vive com o gosto dos outros como se fossem os seus próprios. O falso estético produz em nós desperdício entre aquilo que sentimos de verdade e aquilo que nos obrigamos a sentir. Como nós podemos esperar de ser realmente nós mesmos se nós não sabemos aquilo que para nós é belo? O conformismo tem as suas razões de ser. As emoções, em estado bruto, como as emoções estéticas, dão medo. São intensas, são imprevisíveis, não obedecem a leis e não se deixam controlar tão facilmente. São anárquicas. Todos temos um pouco de medo, ou até mesmo muito medo. Podemos entender quando olhamos aquilo que acontece nos regimes totalitários, porque se trata de casos extremos. O poder ditatorial procura controlar ou suprimir a emoção do belo, justo porque esta é livre. O nazismo falava do Entartete Kunst, ou seja, a arte inferior. Com arte inferior, ele queria dizer a arte que saía da segurança formal e expressava incerteza, desespero, diversidade, horror. Por isso, o jazz, o expressionismo, foram vistos com suspeita, e somente a arte grega e romana e aquela da tradição germânica eram aceitas durante a ditadura. Na União Soviética, a ditadura comunista promoveu o realismo socialista, uma arte que tinha que agir também como propaganda, funcionar também como propaganda do regime, e tinha que mostrar os trabalhadores como pessoas felizes e líderes como Lenin e Stalin de forma idealizada. Quem se movia por caminhos originais e independentes era perseguido e sabotado. Também no fascismo existiram tentativas de controle. Em Bolonha, em 1936, as autoridades locais pediram a Toscanini, maestro e músico, de executar o hino fascista antes do seu concerto. Mas Toscanini se recusou e largou as baquetas. Nunca mais ele dirigiu naquele regime. Ele se recusou a atuar durante o regime fascista, pois existia uma incompatibilidade política, mas também de gosto. O belo não pode ser imposto. Também nas sociedades mais livres, a pressão social é muito forte. A razão de tudo isso é que no curso da nossa longa evolução, nós sobrevivemos pela força do pertencimento a grupos.
Somente assim nós podíamos enfrentar as dificuldades da vida, a nossa fragilidade, as dificuldades, a penúria, a aspereza da natureza. Quem não fazia parte de um grupo não conseguia sobreviver. E isso nos levou ao imperativo categórico: pertencer ou perecer. Todos nós fomos amedrontados pela ideia de não sermos parte, de não estarmos incluídos. A necessidade de pertencimento ao grupo culmina durante a nossa adolescência, mas está presente durante toda a nossa vida. Então isso é algo bastante interessante, nos darmos conta de como, para o ser humano, é importante pertencer e quantas coisas nós fazemos e nos traímos, muitas vezes, para pertencer. O pertencimento foi catalogado pela Brené Brown durante uma pesquisa que ela fez como muito próximo ao amor. Então, quando nós não nos sentimos pertencendo, é como se nós não fôssemos amados e fazemos de tudo para sermos amados e pertencer. Aqui no caso, o autor traz a questão do gosto estético, de quantas vezes nós traímos o nosso gosto, dizemos que gostamos de determinadas coisas para fazer parte de um grupo, quando na verdade aquilo não nos interessa. É um fato estabelecido há décadas que a pressão social pode nos fazer mudar de ideia. Pode nos fazer até mesmo negar as evidências. Nos famosos experimentos de Asch, mais de 30% dos sujeitos aceitavam sustentar que uma linha era mais longa, mais comprida do que a outra, enquanto claramente não era. Somente porque afirmavam desta forma outras pessoas do grupo, que secretamente estavam aliadas com aqueles que coordenavam o experimento. E também aqueles que não passavam pela sugestão do grupo pareciam confusos e desorientados. Num outro experimento clássico, os sujeitos se sentavam no escuro e olhavam um pontinho luminoso. Eles tinham que descrever os movimentos deste pontinho. Rapidamente, eles começavam a expressar observações que concordavam entre si. Agora o pontinho está indo para a direita, agora está subindo, agora está descendo rapidamente. Mas na realidade, o pontinho estava sempre no mesmo lugar, ou seja, parado. Se criou um consenso de grupo, ou seja, o grupo decide como nós temos que ver ou interpretar o mundo. Estes estudos foram as pedras angulares da psicologia social. Então vocês imaginem o perigo disso. O grupo decide como temos que ver e interpretar o mundo. E mesmo assim, nós nos consideramos pessoas que, não, eu sei o que eu quero, sou eu que decido por mim. Não, bem capaz, me deixar levar pelo grupo. Mas estes que nos controlam, eles têm total conhecimento de como funciona a psicologia humana. Se vocês quiserem assistir um documentário que está no YouTube, que é muito interessante e trata a respeito disso, procurem O Século do Eu. Vocês vão encontrar
vários episódios, entre eles, onde eles trazem a figura de um sobrinho do Freud que utilizou das descobertas do tio para manipular, para começar a manipulação, já lá no início do século passado, da mídia, da publicidade. Então, nós achamos que estamos no controle do nosso gosto, das nossas decisões e muitas vezes estamos sendo manipulados. Sabemos também que a pressão social é responsável por gravíssimos desconfortos psíquicos. A anorexia, por exemplo, com a qual se procura desesperadamente de se adequar a um cânone inatingível de beleza física imposto pela mídia. Um modelo de corpo longilíneo, muito magro, quase etéreo. Também temos os exemplos do fumo, do álcool, aos quais se cede justo em sequência à pressão do grupo. Eu não tenho nenhuma vontade, aliás, inclusive me incomoda, porém, para mostrar que eu sou como os outros, eu acabo bebendo uísque ou fumando. Todos nós passamos por essa pressão ou talvez também a exercitamos. Acontece nos grupos, como nas relações entre duas pessoas. Todos nós esperamos em alguma ocasião que o nosso companheiro, um filho, um amigo, tivessem apreciado aquilo que nós apreciávamos. Assim, nós os teríamos sentido mais próximos, mais nossos. Às vezes, essa esperança se torna imposição. E se a imposição tem sucesso, o relacionamento entre duas pessoas se torna falso. Por exemplo, a ela agradam os filmes de suspense, com perseguições de tirar o fôlego, com golpes de pistola, ritmos velozes. A ele, ao contrário, agradam os filmes românticos, introspectivos, lentos. Eles vão juntos para ver um thriller de suspense. Ele faz de conta que gosta, mas em realidade ele não suporta esse tipo de filme. Se ao contrário, cada um segue a sua estrada, criticando ou zombando do outro, o relacionamento vai se enfraquecendo. Ela vai assistir os thrillers de suspense, ele, seus filmes românticos, depois de terem brigado e reciprocamente desvalorizado as preferências um do outro. A terceira possibilidade seria a tolerância estética. Ela e ele se dão reciprocamente carta branca a respeito dos seus gostos, sem ridicularizar ou desvalorizar as preferências estéticas um do outro. O relacionamento tem muito mais possibilidade de se fortalecer e ser verdadeiro. Cada um vai ver os filmes que tem vontade e tá bom assim, porque gosto não se discute. Quantos dos nossos gostos e das nossas preferências foram condicionados por decisões de outras pessoas? Daquilo que eu pude entender no meu trabalho de pesquisa, diz o autor do livro, muitos. Isso determina uma certa dissonância estética. Inconscientemente, nós nos convencemos que apreciamos aquilo que em realidade para nós é indiferente. Mas essa operação tem um preço, porque no segredo do nosso íntimo ser,
nós nos sentimos em desgosto. Nós advertimos que nós traímos a nossa sensibilidade. E acompanhando as preferências gerais, copiando o nosso amigo, escutando experts, nos adaptando à moda, nós acabamos perdendo o contato com nós mesmos. Traímos ou nunca encontramos o nosso gosto. E o que dizer do mau gosto? Façamos um experimento. Pensem em 2 ou 3 exemplos daquilo que para vocês, de acordo com a pessoal valoração, vocês considerem de mau gosto. Uma música engraçada, de lamento, que toca num restaurante ou num supermercado, uma transmissão de TV que ofende a inteligência, um filme com atores medíocres, uma publicidade que humilha a dignidade humana. E agora pensem no efeito que esses exemplos de mau gosto tiveram sobre vocês, no momento em que vocês tomaram contato com essas situações. É muito provável que tenha sido um momento deprimente, irritante, extenuante, incomodativo. Infelizmente, o mau gosto está ao nosso redor, como uma maré que avança. Com frequência, somos vítimas e quase não nos damos conta do tanto que estamos habituados. De acordo comigo, diz o autor, nós teríamos que adotar a tolerância zero. O filme não dá para assistir, então você levanta e sai da sala, mesmo se você entrou no cinema há apenas 5 minutos. A transmissão de TV é penosa? Mude de canal. A publicidade é degradante? Não compre aquele produto. Somos obrigados a escutar uma música nojenta que se repete continuamente numa espera telefônica? Coloque o telefone no gancho, desligue. O mau gosto é um perigo social, porque quando nos transformamos em sujeitos passivos, ele entorpece a nossa sensibilidade, cria mal-estar e transforma o nosso cérebro em mingau. Mas se nós quisermos, podemos nos defender. Continuamente, podemos constatar que o gosto ele vem regularmente sendo enquadrado por razões práticas e econômicas. Morando em Florença, diz o autor, eu vejo frequentemente grupos de turistas que chegam de longe para apreciar a beleza artística da cidade. Por um lado, eu respeito e admiro essas pessoas pelo empenho delas de vir para admirar algo de belo. Porque eu também fiz o papel de turista em outras cidades. Porém, eu noto também que muitos turistas vão sempre nos mesmos lugares, como se quisessem ter certeza que um prédio, um monumento ou uma obra de arte estão realmente ali, como está indicado no guia turístico. Sim, este é o Duomo, justo como está na fotografia. Agora posso voltar para casa. Eu fico pensando que
Será que são consideradas obras de arte somente aquelas obras que estão ali próximas de um estacionamento ou nas rotas turísticas ou então nas lojas de souvenir? Mas existem 1000 paisagens, prédios, pontes, estátuas, igrejas, quadros, objetos feitos à mão que, mesmo sendo remotos e inacessíveis, foram esquecidos. E depois, qual é a qualidade da atenção? Nós sabemos que o visitante de um museu para, em média, somente 2 segundos na frente de um quadro ou de uma escultura. E ele pergunta: quanta beleza é possível absorver em 2 segundos? Então, eu vou ficar por aqui hoje. E agora, na segunda parte, a gente costuma sempre fazer uma pequena experiência meditativa para que a gente possa começar a entrar em contato mais com esse nosso ser divino, com a nossa essência. Essa última frase do livro, onde ele diz: quanto se pode absorver de beleza em 2 segundos. Então, talvez vocês já tenham passado também por essa experiência de estar num museu e perceber que muita gente parece que está ali simplesmente para fazer uma foto e depois publicar nas redes sociais, esquecendo que aquele é um momento único, que é naquele momento que eu estou ali para degustar daquela obra de arte, aquele é o momento que vale. Nós estamos esquecendo de estar no momento presente, de viver aquilo que está acontecendo no aqui e agora da vida real. Como um filósofo que eu assisti esses dias também, dizendo, vocês já ouviram falar na Caverna de Platão? Já leram a respeito? Pois esse filósofo dizia que a Caverna de Platão hoje é dentro do celular. Então, quantos de nós acreditam que a vida real é aquela que está dentro do celular? Quando, na verdade, nós estamos perdendo momentos, situações preciosas da nossa vida real, em detrimento de estarmos conectados com realidades que muitas vezes não são as nossas, que não dizem respeito àquilo que a gente acredita. Então eu vou convidar vocês para, a partir de agora, quem está aqui comigo, que você possa fechar os seus olhos e se acomodar de forma confortável aí onde você se encontra, na cadeira, na poltrona ou quem estiver deitado. Simplesmente feche seus olhos, procure respirar de forma lenta, inspirando pelo nariz. Você segura alguns segundos a respiração, 2 ou 3 segundos, e depois você solta, possivelmente pela boca, como se estivesse apagando uma vela, de forma mais longa. Então você inspira em 2 ou 3 segundos e solta o ar no dobro do tempo, se mantendo com os olhos fechados e em contato com a sua respiração. Dessa forma você vai acalmando o seu mundo interno, acalmando seus batimentos cardíacos, entrando em estado de relaxamento. Procure ficar
conectado, conectada com a sua respiração, deixando passar pensamentos, se vierem, como se fossem nuvens, sem dar atenção a esses pensamentos, simplesmente deixando passar. E a partir de agora, eu convido você para tomar consciência do seu corpo. Por alguns instantes você vai apenas observar de modo neutro e sem tentar mudar todas as sensações físicas que você puder perceber. Talvez algum local do corpo mais quente, talvez alguma pressão em alguma parte. Perceba, por exemplo, o contato do seu corpo com a cadeira ou a poltrona. Você pode perceber seus pés no chão, pode perceber o contato da roupa sobre o seu corpo, os cabelos na sua cabeça, observar a sua respiração. Quando você sentir que já explorou as sensações físicas por tempo suficiente, agora você deixa isso de lado e nós vamos passar para o próximo passo. E eu convido você a tomar consciência agora dos seus sentimentos. Quais são os sentimentos que você percebe experimentar nesse exato momento? O que você está sentindo? E quais são os principais sentimentos que recorrentemente você experimenta na sua vida? Considere tanto aqueles que pareçam ser positivos quanto os negativos. Amor, irritação, ciúmes, ternura, depressão, entusiasmo, alegria, tristeza. Não julgue. Apenas veja os seus sentimentos usuais com a atitude objetiva de um investigador científico que está fazendo um levantamento. E quando você estiver satisfeito, satisfeita, você pode mudar a sua atenção desta área e vamos para o passo seguinte. Convido você agora a dirigir a sua atenção para os seus desejos. Com a mesma atitude imparcial de antes, você vai revendo os principais desejos que se revezam na motivação da sua vida.
Frequentemente você pode muito bem estar identificado ou identificada com um ou outro dentre esses desejos. Porém, agora simplesmente considere-os lado a lado. Quais são os seus desejos? Você pode enumerá-los, simplesmente olhando para todos eles, sem julgar. Eles estão aí, lado a lado. Agora deixe os seus desejos e nós vamos para o próximo passo. Nós vamos observar o mundo dos seus pensamentos agora. Então, assim que um pensamento surgir, eu vou pedir que você observe esse pensamento. Só observe, até que outro pensamento assuma o seu lugar, e depois outro, e outro, assim por diante. Se você pensa que não está tendo nenhum pensamento, perceba que este também é um pensamento. Você simplesmente assiste o fluxo de consciência, da sua consciência, à medida que esses pensamentos passam por você. São lembranças, opiniões, algumas tolices, argumentos, imagens. Simplesmente observe, como se você estivesse vendo um filme, como se cada pensamento fosse uma cena que passa pela sua tela mental. Então você dispensa agora esse reino da sua observação. E agora nós vamos falar do observador. O observador é aquele que esteve atento às sensações corporais, aos sentimentos, aos desejos e aos pensamentos. O observador não é o mesmo que o objeto observado. Quem é aquele que esteve observando todos esses domínios? As sensações, os sentimentos, os desejos, os pensamentos. Esse é o nosso self. O self não é uma imagem ou um pensamento. Ele é a essência que observou todos esses reinos. E, no entanto, ela é distinta de todos eles. E você é esse ser. Então agora você diz internamente: eu sou o self. Eu sou um centro de pura consciência. E procure compreender isso por volta de 1 minuto. Fique aí, com seus olhos fechados, e simplesmente reflita sobre essa frase: eu sou o self. Eu sou um centro de pura consciência. Eu tenho um corpo, mas eu não sou o meu corpo.
Eu tenho sentimentos, mas eu não sou os meus sentimentos. Eu tenho desejos, mas eu não sou os meus desejos. Eu tenho pensamentos, mas eu não sou os meus pensamentos. Eu sou o Self. Eu sou um centro de pura consciência. E sinta no seu coração essa verdade. Eu tenho um corpo, mas eu não sou o meu corpo. Eu tenho sentimentos, mas eu não sou os meus sentimentos. Eu tenho desejos, mas eu não sou os meus desejos. Eu tenho pensamentos, mas eu não sou os meus pensamentos. Quem sou eu? Eu sou o Self, um centro de pura consciência. Quando nós conseguimos entrar em estado meditativo e fazer essa prática da meditação, cada vez mais nós criamos espaço entre um pensamento e outro, e nós conseguimos como que fazer uma higiene mental. Conseguimos voltar para o nosso centro, encontrar um ponto de equilíbrio e estar mais próximos de quem nós somos em essência, de quem somos em verdade. Esse Self, esse centro de pura consciência. Espero que você que ficou aqui comigo até o final tenha conseguido aproveitar esse estudo de hoje e essa breve meditação guiada ou reflexão, e que você possa levar para a sua vida, para o seu dia a dia, algo de positivo dessa experiência. Eu que agradeço, Lúcia. Que bom que você esteve aqui com a gente, que aproveitou. Qual será a próxima? Bom, na terça-feira que vem, nós damos sequência no estudo do livro. Eu hoje iniciei um novo capítulo, que é esse capítulo que fala sobre a individualidade do gosto. Na semana que vem, nós vamos seguir falando sobre a intimidade do belo. Normalmente a gente fica mais ou menos 2 terças-feiras em cada capítulo, e no final eu trago uma breve meditação guiada, uma reflexão, para que a gente possa ir desenvolvendo um pouquinho mais os temas desse livro, que falam profundamente com a nossa alma, com a gente poder cultivar aquilo que nos leva para dentro de nós mesmos e nos coloca em contato com o nosso ser divino. Então era isso hoje, gente.
Agradeço e desejo a todos uma excelente semana. Nos vemos na próxima terça-feira, às 7 horas, aqui no Instagram. Um beijo grande, uma boa noite a todos e até a semana que vem.